Boa noite. Boa noite, meu nome é Euler, eu sou pastor e líder dos pré-adolescentes do Ministério Z. Se um dia você tiver curiosidade para descobrir o que é o Z, você pergunta para mim, a gente tem um stand ali, você conversa um pouco. Só que reserva um tempo bem legal, porque é um conceito bem pré-adolescente. Pré-adolescente é meio confuso, né? Mas a gente tem um objetivo muito legal, que é imprimir a imagem de Jesus Cristo na vida desses pré-adolescentes. Eu sou muito grato a Deus por ter esse privilégio de poder cuidar deles. A gente vai continuar aqui hoje a nossa série de mensagens Essência do Amor, na qual a gente está observando a vida de Jesus Cristo, vendo nas atitudes dele, nos encontros dele, no livro de Marcos, dos encontros dele, sobre o amor, sobre relacionamento, sobre impactar a vida de pessoas, sobre vidas sendo transformadas. E para mim, o Evangelho de Marcos, ele é muito agitado, ele parece um filme de ação, porque o tempo todo está acontecendo alguma coisa. No começo você vê ali João Batista, que parece um hippie com a sua roupa de saco, comendo gafanhoto e mel, mas na verdade ele é o homem usado por Deus para falar da vinda do filho dele. Aí vem Jesus Cristo, daí Jesus Cristo é batizado, logo após isso ele é tentado pelo diabo. Aí ele escolhe os primeiros discípulos, começa a curar pessoas, daí expulsa demônios, daí compartilha a boa nova de salvação. A rotina de Jesus Cristo é intensa. Ele acorda muito cedo para poder orar, para poder falar com o Pai. Daí no momento em que ele retorna, já tem discípulo falando, ó Jesus, tem gente te esperando lá. A casa está cheia, a gente precisa de gente para ser curada, a gente precisa de gente que está sofrendo e precisa que os demônios sejam expulsos, Jesus. Aí Jesus, olhando para o discípulo, ele diz uma coisa muito importante. Ele estava nesse momento em Cafarnaum, aí ele diz, devemos prosseguir para outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que eu vim. Eu vim anunciar uma mensagem. Tudo o que acontece, tudo o que Jesus faz, tem apenas um objetivo. A mensagem dele. Apontar para Deus, um Deus que viu o caos do mundo, o sofrimento, a dor e veio dar um jeito nisso. Trazendo luz àqueles que vivem em trevas. Fica nítido que a partir daí, todo encontro de Jesus Cristo gera uma mudança significativa na vida das pessoas. Uma transformação intensa na vida delas. Porque essa é a mensagem de Jesus. Uma boa nova de mudança. Por isso o tema da pregação de hoje à noite é plot twist. Plot twist. Mas antes de eu explicar um pouco sobre plot twist e cairmos no nosso texto, eu vou explicar por que desse tema. Eu gosto muito de cinema. Na verdade, eu gosto muito de contar histórias, eu gosto muito de narrativa. Quem aqui gosta de cinema também? Somente quando você paga meia. Eu estou tentando ainda conseguir um jeito de pagar meia honestamente. E, por enquanto, estou pagando inteira, tá? Só para você não pensar algo sobre mim. Eu gosto da ideia de ter uma história e durante 1 ou 2 horas, uma narrativa. Pegar pessoas que estão passando por alguma situação, mas naquele momento elas entram num mundo de sonho. Você esquece da sua vida. É engraçado como nós nos envolvemos. Você está sentado, mas você se sente na história. Você sente a mesma dor, você chora, você ri, você se assusta. Você fica inquieto porque é uma cena de ação. Esses dias eu estava lendo, não é só cinema, tá? Livros também fazem isso, eu recomendo inclusive você ler livros, inclusive o que eu vou citar agora. Eu e a Belle, nós estávamos lendo juntos a Crônicas de Nárnia, ela estava lendo e tal. Enquanto ela contava sobre o livro, Crônicas de Nárnia foi escrito por C.S. Lewis, é um livro incrível. Você vê cada detalhe ele inserindo a verdade do cristianismo de uma forma muito criativa. E assim, eu me vi naquele momento vivenciando aquela cena na qual Aslan surge e eu entrei na história, isso é lindo. E tem uma ferramenta dentro da narrativa que é o plot twist. O que é o plot twist? Plot twist é uma reviravolta, uma mudança no enredo da história. Ou na vida de um personagem. Às vezes o personagem é de um jeito, ou ele
muda a identidade dele, ou ele revela quem ele é, ou algo acontece que muda tudo. Essa mudança radical muda a direção de tudo que está acontecendo. Você tem uma ideia do que a história vai acontecer. Ok, um mocinho, uma mocinha, eles se veem, eles se apaixonam, eles vão viver felizes para sempre. De repente, uma mudança acontece, e não é bem isso que acontece na vida deles. Quando um plot twist acontece assim perto do final da história, normalmente a história é direcionada para aquilo, porque o final da história vai haver uma reviravolta incrível e você vai ficar assim, uou! E assim, se você conta esse final para alguém, é chamado de spoiler, né? O spoiler é quando você estraga a brincadeira de alguém, entendeu? Porque a pessoa está vendo o filme e você já conta tudo que vai acontecer. Eu quero citar aqui 2 grandes spoilers da história do cinema, tá bom? Só para ilustrar um pouco melhor. Se você ainda não viu esses filmes, eu vou dizer o seguinte, cuidado, spoiler vindo por aí, tá bom? Mas eles são antigos o suficiente para você estar atrasado, então atualize a sua lista de filmes, tá bom? O primeiro, como um bom nerd, eu vou citar Star Wars. Eu sou muito fã de Star Wars, eu gosto demais assim, de Star Wars. Você tá lá, se você já assistiu, você sabe que hoje tem um monte de episódio, mas antigamente, George Lucas lançou um filme que foi incrível. Ele se passava no espaço, guerra entre o bem e o mal, tinha o personagem do Darth Vader, a encarnação do mal, e Luke Skywalker, o cara do bem. Muito legal, nossa, o primeiro filme acaba, o bem vence, o Luke atira num buraquinho super pequeno, explode tudo lá. Aí vem o segundo filme. No segundo filme você está assistindo, aí tem aquela luta que todo mundo estava esperando, que era no momento do Darth Vader brigar contra o Luke Skywalker, daí eles fazem aquela suja lightsaber, eles começam a briga. Aí o Luke começa a perder. Ele perde inclusive o braço dele, e você está todo tenso assim, meu Deus, o Luke vai morrer. Aí o Darth Vader muda a história, porque daí entra o plot twist. Ele vira para Luke e diz, Luke, eu sou seu pai. Meu Deus. Imagina para as pessoas naquela época. Eles tinham visto o primeiro filme legal, bem e mal, lutando. De repente, espera aí, o cara do mal é o pai do cara. Eles saíram do cinema estarrecidos. E agora? Eu preciso ver o próximo episódio, como que vai ser essa história. O outro é o filme Sexto Sentido, que na verdade é um filme de suspense, a história desse menino e do psicólogo dele, que ajuda ele a lidar com um problema que ele tem. Ele tem um problema muito sério, que ele vê pessoas mortas, ele vê espírito de pessoas. E durante a história inteira o psicólogo ajuda ele a lidar com isso, ele descobre um propósito para tudo isso, e aí você descobre que o psicólogo estava morto o tempo todo. Meu Deus, como assim? E daí você fica... Plot twist, uma mudança radical na história. Toda a narrativa tem o objetivo de alcançar esse momento, de gerar em você, espectador, algo intenso, uma mudança, ou para bom ou para ruim, mas te prender à história. O plot twist é o momento mais importante da narrativa. E Jesus Cristo é o plot twist da história da humanidade. Ele é uma mudança poderosa nessa narrativa que nós chamamos de vida. Talvez a sua história precise de um plot twist, uma intervenção de Deus na sua vida, na sua história. Agora eu quero, junto com vocês, ler o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 46. Se você não está com a sua Bíblia, você acompanha aqui nas telas comigo. Vamos lá. Um leproso veio e ajoelhou-se diante de Jesus, implorando para ser curado. Se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e o homem foi curado. Então Jesus se despediu dele com uma forte advertência. Não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá
como testemunho. O homem, porém, saiu e começou a contar a todos o que havia acontecido. Por isso, em pouco tempo, grandes multidões cercaram Jesus. E ele já não conseguia entrar publicamente em cidade alguma. E, embora se mantivesse em lugares isolados, gente de toda parte vinha até ele. Vamos fazer uma oração rápida agora comigo? Baixe sua cabeça. Senhor Deus, a gente já leu a Tua palavra e ela é suficiente para transformar as nossas vidas, Deus. Mas eu quero clamar agora que o Seu Santo Espírito, pela misericórdia e graça que só o Senhor pode derramar sobre nós, que essa palavra surta um efeito nas nossas vidas. Que o Senhor abra o nosso entendimento a compreender o que esse encontro de Jesus Cristo tem a nos ensinar, para que não venhamos a ser as mesmas pessoas que adentraram essa porta, mas pessoas transformadas por um encontro e um toque de Jesus Cristo. É isso que eu te peço no nome dele. Amém. Bom, antes de continuarmos falando sobre a narrativa de Marcos, eu quero lembrar que toda dor, toda vergonha, toda doença, todo sofrimento, a morte, tudo isso é consequência do pecado que caiu sobre nós quando Adão desobedeceu a Deus. O homem não foi criado para morrer. O homem não foi criado para sofrer doenças, mas o pecado trouxe isso sobre nós. Cristo veio para fazer essa reviravolta, esse plot twist na nossa história. O pastor Daniel falou muito bem sobre essa consequência de pecado gerando doença. Mas como ele mesmo disse quando eu conversei com ele, a repetição é uma boa forma de aprendizado. Então eu quero ler um outro texto com você, só para a gente pensar nisso rapidinho e retornar ao texto de Marcos. Isaías 53, versículo 4 e 5 diz o seguinte: apesar disso, foram nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Toda doença leva à morte, não importa. Doença é o homem caminhando em direção à única certeza que ele pode ter, a morte. Retornar ao pó de onde nós fomos formados, esse é o nosso maior problema. A nossa maior doença é o pecado. A morte da alma. Nós nascemos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados. Andamos como mortos vivos, sem vivenciar uma vida plena, uma vida verdadeira. E apenas ao lado de Jesus Cristo nós podemos obter. E Jesus pagou esse preço e nos curou da nossa doença incurável. Se você quiser saber mais sobre isso, vai no YouTube, vê a pregação do pastor Daniel e vai aprofundar disso. Mas vamos voltar no nosso filme de ação, que é o livro de Marcos, que lá tem algumas situações que também nos trazem o ensinamento sobre Jesus Cristo. Mas para começar, eu quero falar sobre o leproso, sobre a atitude dele, na verdade. Porque você tem que fazer uma pergunta. O que ele estava fazendo ali? O que esse leproso estava diante de Jesus? Os leprosos, eles eram marginalizados, considerados impuros. Em Levítico diz o seguinte: quem sofrer de lepra, rasgará as roupas, deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro! Enquanto durar a lepra, ficará cerimonialmente impuro e viverá isolado, fora do acampamento. Aquele leproso não tinha direito, ele não podia estar diante de Jesus. Na verdade, ele não podia estar na frente, ele não podia estar perto de ninguém. Ele devia viver isolado. Ele é um excluído da sociedade, sem contato com mais ninguém, a não ser outras pessoas que também estivessem na mesma condição que ele. Imagina a vergonha desse homem. Ao perceber que está com lepra, ele tem que rasgar as roupas dele como símbolo de humilhação e gritar para todo mundo ouvir. Imagina você estar na rua andando, ou a gente está aqui na igreja, alguém rasga as vestes e diz: impuro, impuro! Você vai se assustar.
E aí você vai perceber que ele está doente, foi isso que aconteceu. Ele gritou, disse para todo mundo, e eu imagino a reação das pessoas, porque ele está leproso. As pessoas, os judeus sabiam que quem gritasse impuro, você tinha que estar longe. Então eu imagino ele gritando e as pessoas olhando para ele, fazendo assim, não. Com medo do simples tocar nele, geraria também neles o estado de estar impuro. Talvez eles temendo até se sujar apenas com o contato das roupas. Dependendo do nível da lepra, as roupas ficavam contaminadas. Eu assisti recentemente uma série que se chama Doenças do Século XXI. Uma série que é um documentário que conta a história de pessoas que têm vivido doenças que têm sido consideradas incuráveis ou as pessoas ainda não compreendem ela de forma completa. E eu via a aflição das pessoas. E uma frase se repetia em cada pessoa sendo retratada ali, cada doença diferente, eles diziam uma coisa: eu queria viver de novo. Imagina esse homem que talvez vivenciou uma vida normal, uma vida comum, talvez tinha uma família, agora ele não sentiria mais o abraço do seu filho. Ele não sentiria mais o beijo de sua esposa, ele não teria mais o contato com outro ser humano, nenhuma manifestação de carinho. Mas imagina a mente dele também. Um ser humano que agora se considera um lixo, porque ninguém mais quer contato com ele. As pessoas hoje podem se sentir assim, não por consequência de doenças, mas por condição social, por tom de pele, por idade, por escolaridade. Pessoas podem se sentir excluídas ou inferiores por N motivos. E me entristece olhar para essas pessoas. Me entristece olhar na rua e ver moradores de rua que muitas vezes eu considero invisíveis. Quando eu tinha 20 anos, eu estava na minha antiga igreja, e eu ainda não fazia parte da família memorial dessa comunidade. E essa igreja ela é perto do metrô Conceição e lá tem muitos moradores de rua que dormem lá, que pedem dinheiro das pessoas. E junto com algumas pessoas, nós decidimos, vamos fazer um trabalho evangelístico com eles, vamos cuidar deles. Então, o nosso objetivo era ir lá, conversar com eles, aconselhar, direcionar para alguns albergues que tinham ali perto, onde eles podiam conseguir comida, um banho e um lugar para dormir. E eu me assustei quando eu descobri uma coisa. Boa parte dele, não todos, por favor, não considerem todos, não colocam todo mundo junto no que eu vou falar, mas boa parte dos que eu tive contato, eles decidiam estar naquela condição porque eles queriam. Eu lembro de ouvir eles dizerem que na rua não tem necessidade de responsabilidade. Eles diziam que nos albergues tinha a regra de horário, você tinha que respeitar as regras, eles não queriam respeitar. Eles preferiam não ter uma família porque família trazia estresse, contas a pagar. Eles se sentiriam presos, eles não queriam isso. A gente também convidava eles para irmos à igreja, vamos na igreja com a gente, eles diziam, não vamos lá. As pessoas vão nos rejeitar, as pessoas vão nos julgar, vão nos deixar de lado. Eu não culpo eles por isso, por esse pensamento. Mas eles preferiam voltar para a rua do que encontrar uma alternativa diferente. C.S. Lewis, no livro A Abolição do Homem, tem uma frase que diz o seguinte: cada novo poder conquistado pelo homem é um novo poder sobre o homem. O homem se sente livre ao viver longe de padrões ou de regras impostos por Deus, mas na verdade ele está vivendo preso às regras e às leis rígidas do pecado. Esses moradores que eu tive contato, eles odiavam a fama de morador de rua, mas eles estavam presos a essa vida fácil, sem responsabilidade. Apenas em Deus o homem pode alcançar a dignidade. Apenas no poder do Evangelho o homem encontra a mudança real na vida dele.
E olhar para si e ver a situação podre que se encontra e concordar com isso e achar que está tudo bem, isso é o câncer que o pecado gerou na nossa mente e no nosso coração, onde a gente está acostumado a viver na podridão do pecado e nas consequências que ele pode ter na nossa vida. Mas é legal que tem contrapontos interessantes, porque quando eu tive essa experiência, eu encontrei um homem chamado Marcelo, e ele aproveitou bem as oportunidades que foram dadas para ele. Nós tínhamos um membro na igreja que era dono de uma padaria, que tinha um quartinho em cima. Ele deixou ele morar lá, deu um emprego para ele na padaria. Ele largou a bebida, mas isso tudo aconteceu porque ele encontrou Cristo Jesus. E quando esse leproso percebe a oportunidade de mudança, ele não pensa duas vezes e corre em direção a Jesus. Que poderosa demonstração de fé esse homem nos dá. Ele se ajoelha diante daquele que pode mudar a vida dele. Na mente do leproso, a cura da doença física que ele tinha estava na frente dele, por isso que ele correu para Jesus. Uma pausa aqui. Você precisa entender e perceber o quão ruim é o pecado, o quão fedido é o seu pecado, para que a vida com Jesus tenha a beleza que ela realmente tem. O aroma belo de vida que Jesus tem. Você tem que entender o gosto amargo do pecado para ver quão doce é a vida com Jesus Cristo. Até quando a gente, ou você, vai mentir para si mesmo e dizer que não precisa de Jesus ou de Deus? Até quando a gente vai dizer que não precisa que Deus interfira nas nossas vidas, porque nós somos os donos da nossa história? O leproso não pensou assim. Pelo contrário, ele olhou para Jesus e aí a mudança aconteceu. Ele devia ser expulso, de acordo com a lei, com os costumes, mas como sempre Jesus surpreende. E ele tem uma atitude incomum, se não para o contexto em que ele está inserido, bizarra. O leproso, cheio de fé, pergunta se Jesus quer curá-lo. E aí vem esse momento belo da narrativa, o plot twist na vida desse leproso, que é o seguinte: Jesus, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus não vem com um olhar de julgamento ou de repulsa. O texto diz cheio de compaixão. O termo usado por Marcos aqui, para essa reação que Jesus tem, ele pode ter duas interpretações que na verdade se completam. A primeira é que ao ver o leproso, Jesus fica indignado com o que o pecado fez na vida daquele homem. Ele olha para a lepra e vê o que o mal pode fazer na vida do ser humano. A demonstração viva da destruição que o pecado pode fazer. Acabou com a vida daquele homem, lhe deu um rótulo que gera repulsa das pessoas na sociedade e fez com que ele vivesse como um excluído. A ira de Deus deve ir contra o mal. Jesus disse quando ele veio anunciar a boa nova, é que as trevas têm que fugir, porque agora chegou a solução para o mal do mundo. Ele veio julgar o pecado e redimir o pecador. E Jesus também tem um olhar que demonstra amor, compaixão e empatia. A capacidade de olhar para o sofrimento daquele leproso e sentir-se movido a intervir na vida daquele homem. A situação caída daquele homem comove Jesus. Gente, pensa comigo agora. O Rei da Glória, o Deus eterno, deixou a posição dele no céu para viver como homem limitado, para sentir o que nós sentimos, para carregar o pecado que nós cometemos. Eu não merecia essa atitude dele, de compaixão. Você não merecia essa atitude. Aquele leproso não merecia essa atitude de Jesus. Agora imagina a sensação deste homem, que anos sem contato com outro ser humano, ele sente o toque de Jesus. Não é qualquer toque não, é o toque do Deus eterno. Após anos sem carinho nenhum, sem cuidado nenhum, Jesus faz isso. Não é uma mão apontando um dedo, mas sim é Jesus dizendo: eu quero, seja curado e fique limpo.
Jesus fez o que ninguém poderia fazer por aquele leproso. Curou sua doença, perdoou o pecado dele. Esse verbo usado para a ideia de curar, ele pode ser tanto usado na ideia de limpar a lepra daquele homem, quanto de purificação de pecados. O que aconteceu ali foi além de uma mudança de condição de pele, de condição física, foi de condição eterna. Aquele homem que antes estava sendo direcionado para um destino de perdição, longe de Deus, condenado por causa do seu pecado, é agora transformado. Ele tem uma mudança de identidade, o plot twist da vida dele. Seu pecado purificado, sua pele transformada. Eu consigo imaginar esse leproso sentindo todo aquele peso que o rótulo de impuro trazia, aquele peso que o pecado dele trazia, e que com certeza, indignado com a situação, ele ficava, ele deu lugar para a ira, com certeza ele pecou contra Deus, reclamou Deus por que essa situação, mas mal sabia ele que a narrativa da história dele foi usada para mostrar o poder e glória do Filho do Homem. Se existe um encontro com Jesus, se você teve um encontro com Jesus Cristo, um toque de Jesus Cristo na sua vida, uma mudança tem que acontecer. Uma mudança na história tem que acontecer. Não tem como ficar da mesma forma. Na vida desse leproso, tudo mudou ali. E a sua vida? O que mudou na sua vida? O que mudou desde o encontro com Jesus Cristo? Você já teve um encontro com Jesus Cristo? Se nada mudou, você precisa repensar o seu relacionamento com Jesus. Mas o melhor é que sempre quando a gente pensa nisso, a gente sabe que se a gente correr para Jesus, a gente não vai encontrar dedos apontando e julgando, mas um toque carinhoso de redenção. Isso é a coisa mais bonita do Evangelho para mim. Isso é a coisa mais bonita de contar a história de Jesus Cristo. Porque mesmo quando nós, como um filho pródigo, ou como outros N exemplos dentro da Bíblia, nos arrependemos, vem um abraço e um toque de transformação. E nunca um olhar de julgamento ou de condenação. Apenas o Evangelho tem poder para dar dignidade completa ao excluído. Hoje se fala muito sobre empoderamento, empoderar o pobre, empoderar a mulher, empoderar o idoso. As pessoas precisam de voz, as pessoas precisam de mudança, elas precisam de propósito, mas o homem caído não tem poder sobre si. Ele é escravo do pecado. Portanto, sem o Evangelho, o empoderamento é ilusório. Apenas o Evangelho tem capacidade de empoderar alguém de forma plena. Apenas o Evangelho tem capacidade de empoderar alguém de forma completa. Porque ele traz propósito, ele muda identidade, ele destrói rótulos, ele dá uma nova perspectiva, ele redime tanto o que é oprimido quanto aquele que oprime, o opressor. Ele pega o que é excluído e traz para perto. Diante dessa realidade, desse encontro de Jesus Cristo, eu vejo duas coisas. A primeira é que nada define quem você é, apenas Jesus pode te dar o valor real de quem você é. Você não tinha valor nenhum, eu não tinha valor nenhum, mas ainda assim Deus em Cristo te dá uma identidade digna. Um filho de Deus, um filho amado, antes pecador miserável, agora filho amado, que é cuidado, que recebe um toque de amor. Não é a condição social que vai definir quem você é, não é o seu tom de pele, não é a sua escolaridade, não é a sua posição política, não é a sua religião, não é a sua doença, essas coisas não definem quem você é. Cristo Jesus diz quem você é, e Ele diz, eu quero, fique limpo, você é santo em Cristo Jesus, você é feito filho em Cristo Jesus. A segunda coisa que eu percebo é a postura de Jesus frente ao excluído. Ele faz o que os outros não esperam. Seja como Jesus e não olhe para a pessoa do seu lado
com indiferença pela diferença que ela tem de você. Todos aqui na igreja que cremos em Jesus Cristo somos um só, uma só família. Jesus Cristo mudou nossas vidas. Não são os nossos costumes, os nossos jeitos que vão mudar a vida dos outros. Você dê voz àqueles que não têm voz. Vamos nos incomodar. Vamos sentir essa ira santa contra o pecado e sentir e ter um olhar amoroso para com o pecador. Vamos ter uma ira santa contra a corrupção do mundo e da sociedade e do homem, mas um olhar de compaixão pelos que sofrem pelo mal do homem, e o mal do mundo, e o mal da sociedade. Nós temos aqui um Ministério de Ação Social. Você não precisa ir muito longe. A missão deles é ajudar a quem precisar. Devolver dignidade. A igreja tem que tornar visível aqueles que são invisíveis. A gente tem que dar voz àqueles que não têm voz. A gente não tem que apontar o dedo, mas a gente tem que tocar em pessoas. Ajude quem precisa. A gente teve uma situação essa semana que uma pessoa da equipe compartilhou de uma família que sofreu um atentado. O homem é policial e a casa dele pegou fogo por um atentado que fizeram contra ele. Os carros, tudo foi destruído. E essa pessoa que compartilhou estava falando como essa família se surpreendeu. A igreja está me ajudando muito. E esse é um dos papéis. A gente tem que falar de Jesus, como eu disse, é Jesus que muda e transforma. Só Ele pode dar dignidade, transformar a pessoa e dar uma identidade real para ela. Mas a gente pode ajudar dessa forma, porque a gente está aqui para mudança de vida. O Evangelho mudou a minha vida, eu tenho que ajudar outras pessoas. Eu não posso agir da mesma forma, eu não posso passar por alguém e fingir que ela é invisível. Aí Jesus despede o nosso amigo, o ex-leproso no caso agora, com uma advertência. Não conte isso a ninguém. Vá, apresente-se ao sacerdote para que ele o examine, leve a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Quando Jesus fala isso para o leproso, ele deixa muito claro que o retorno dele para a comunidade está aprovado. Mas ainda precisa que o sacerdote testemunhasse, para que a sociedade toda percebesse que agora esse cara que antes era um leproso, um excluído, um invisível, agora faz parte novamente. De acordo com a lei de Moisés, o leproso precisava de um certificado dado pelo sacerdote para dizer que ele estava aprovado para retornar à comunidade. O que antes era proibido, por exemplo, que era a prestação de culto, ele pode voltar a fazer. Ele pode voltar a estar com a família de Cristo ali, no caso a família de Deus, o povo de Israel dentro da sinagoga, louvando e prestando culto a Deus. Jesus ele veio cumprir a lei, e ele sabia que aquilo era o certo a fazer. Por isso que ele dá essa ordem para o ex-leproso. E Jesus também diz uma coisa, que é que esse leproso não pode dizer nada do que tinha acontecido. Jesus não fez isso na vida do leproso porque ele buscava reconhecimento ou fama. Ele não queria saber o que viria depois. Agora multidões vão me seguir. Na verdade, isso atrapalhou o ministério de Jesus, um monte de gente atrás dele o tempo todo. A gente viu pelo texto. E como o título da pregação é plot twist, mudanças acontecem. O leproso que deveria ir direto para o sacerdote, mostrar a cura, prestar culto devido à purificação, uma coisa muito simples, não faz isso. Motivado por uma grande alegria, o leproso quer compartilhar com todo mundo que estou curado. Ele saiu por aí falando, Jesus me curou. Mas, agindo assim, ele desobedece uma ordem de Jesus. Ele desobedece uma ordem direta do mestre. Provavelmente o leproso chegou ao sacerdote no final das contas. Mas apesar de fazer tudo isso na maior boa vontade, ele desobedeceu uma ordem direta. E nós somos assim. Nós conseguimos desobedecer mesmo com as melhores das motivações. Não basta termos sido transformados em pessoas boas, mas precisamos continuar praticando o que é bom. Jesus transformou a sua vida. Pratique o que é bom. Obedeça a Ele. Jesus diz isso em João 14,15. Se vocês me amam,
obedeçam os meus mandamentos. Se você me ama, me obedeça. O que é bom é a vontade de Deus. Os mandamentos de Jesus são bons. Fazer o que é bem, o que é bom, com a motivação errada, é errado. Fazer o errado com a motivação certa também está errado. A gente precisa alinhar a nossa motivação com o mandamento de Jesus Cristo. Fazer por fazer é um problema, porque se nós não mudarmos nossa motivação e alinhar com o mandamento de Jesus Cristo, a atividade pode tomar o lugar da obediência. Eu falei do MAS, você pode ir lá se envolver com o MAS ou qualquer outro ministério. A gente tem aqui na igreja uma pessoa que tem um convívio conosco e que é missionário na missão ABA, que trabalha com crianças em situação de risco. Você pode se envolver com a ABA. Mas se a motivação estiver errada, o seu encontro com Jesus deve gerar uma mudança tão grande que todas as áreas da sua vida serão afetadas e transformadas. Não será uma mudança externa e aparente, mas será interno. Porque se for só externo e aqui continuar um coração duro e desobediente, a mudança não foi real. Não adianta agora você se sentir bem vindo na igreja, levantar a mão na hora do louvor, dizer amém quando o pastor fala uma coisa mais dura assim. Se quando você volta para casa continua a praticar o mal com as mesmas mãos que você levantou, Senhor. Não adianta a gente olhar com compaixão e sorrir enquanto a gente está servindo num ministério, mas assim que você desliga a chave de voluntário, está tudo igual. O leproso, ele errou após ter uma vida transformada. E eu tenho certeza que se ele voltasse para Jesus e falasse, Jesus, não fiz tudo o que o Senhor pediu, eu agi errado. O mesmo toque e o mesmo olhar de compaixão estaria lá. O leproso errou, mas ele encontraria perdão. E você? Como está a mudança na sua vida? Ela ocorreu? A sua narrativa encontrou o plot twist? Essa mudança reverberou o resto da sua vida? Teve consequências? Criou uma onda que está afetando as pessoas à sua volta? Jesus nos transforma de forma completa para vivermos de forma completa para Ele. Jesus nos transforma de forma completa para vivermos de forma completa para Ele. Eu quero te desafiar nessa oração que eu vou fazer, você tomar essa decisão de Jesus, muda o que falta ainda. O exterior pode estar muito legal, você pode ter vestido a roupa de cristão muito bem, mas é coração que precisa de mudança. Como eu disse, o leproso teve uma mudança externa, mas Jesus Cristo alcançou o coração dele também. E mesmo pessoas transformadas ainda pisam na bola. E eu quero te desafiar a isso. Pedir, Jesus, transforma a minha vida. Toca em mim. Se a minha vida já foi mudada, Jesus, me capacita a continuar praticando o bem. Me capacita a vivenciar essa transformação. Pode abaixar sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, a gente vivia excluído de um relacionamento com o Senhor. Mas o olhar e o toque de compaixão nos redimiu, nos trouxe para um relacionamento perto do Senhor. Eu não sei quantos aqui, Jesus, encontraram-se com o Senhor, mas eu quero que a narrativa da vida deles tenha uma mudança, uma reviravolta agora. Que o seu Santo Espírito agora possa alcançar a vida de pessoas e que elas possam se render aos pés da tua cruz, aos teus pés. Nós que já vivenciamos uma mudança, Deus, nos ajuda a praticarmos o bem. Nos ajuda a vivenciarmos essa mudança diariamente, Senhor. Nos ajuda a vivenciarmos o ID
e o dar o toque em pessoas para dar voz àqueles que precisam, para fazer visível aqueles que são invisíveis, Senhor. Continua essa transformação nos nossos corações e alcança todas as áreas da nossa vida, Senhor. Os nossos relacionamentos familiares, o nosso trabalho, a nossa administração nas finanças, a nossa vida física. Cura aqueles que estão precisando de uma cura, Senhor. Transforma a mente e o coração daqueles que estão tristes, deprimidos, angustiados, Senhor. Queremos sentir o Teu toque. Só o Senhor Jesus pode causar isso na nossa vida. É no Teu nome poderoso que nós cantamos hoje, dizendo que tem poder e que transforma nossas vidas, que eu oro e que eu agradeço, com a certeza de que aquele que começou a boa obra, há de terminá-la, até ficarmos perfeitos como o Senhor é perfeito.